O presidente Jair Bolsonaro foi o entrevistado desta quarta-feira do programa de rádio A Voz do Brasil. Foi a primeira vez na história que um presidente da República participou da entrevista direto do estúdio da EBC em Brasília. Jair Bolsonaro fez um balanço dos 3 anos de governo. Boa noite a todos, estamos ouvindo na Voz do Brasil. Eu já ocupei muito a Voz do Brasil enquanto era parlamentar, mas toda semana usava da palavra. Hoje eu quero primeiro agradecer a Deus pela minha vida e também a Deus e pelo povo, que em grande parte me deu essa missão para estar à frente do Executivo. Estamos aqui hoje para prestar contas de um pouco do que aconteceu nos últimos 3 anos. Afinal de contas, não podemos esquecer, desses 3 anos, 2 embaixo de pandemia. Muita dificuldade, muito sofrimento para o povo, mas o Brasil está vivo e se recuperando. Presidente, a gente vai começar essa entrevista falando do Auxílio Brasil, que é o novo programa social do governo. Em janeiro, 17 milhões e 500 mil famílias foram beneficiadas, um recorde na história dos programas sociais no país. As parcelas mínimas de R$ 400 para os beneficiários estão garantidas até o final deste ano? Não, é um programa que é eterno, veio para valer. E ele é renovado a todo ano. Então, o que acontecia? Tivemos a pandemia, trabalhamos muito para que empregos não fossem destruídos, tivemos 2 grandes programas, o BEM e o PRONAMP, um deles patrocinado pelo senador Jorginho Melo, lá de Santa Catarina. Então, conseguimos manter os empregos formais, com carteira assinada. E, obviamente, os servidores públicos que têm estabilidade e continuar no emprego. Agora, 38 milhões de brasileiros que viviam na informalidade foram obrigados a ficar em casa por governadores e alguns prefeitos. E nós tínhamos que socorrer essas pessoas. Então, socorremos as pessoas com auxílio emergencial. Deixo bem claro que gastamos em 2020 o equivalente a 15 anos de Bolsa Família. Gastamos com auxílio emergencial. Bem, o tempo passando, nós passamos e temos o dever de colaborar na reinserção, mesmo na informalidade, desses 38 milhões que foram afastados. E fomos ver que o Bolsa Família equivalia, em média, R$ 190 por mês. Resolvemos, então, trabalhar junto ao Parlamento Brasileiro e passar, em vez de média no futuro, passando para um valor mínimo de R$ 400 por família. Isso entrou em vigor em dezembro do ano passado. Agora, em novembro, concluímos o segundo pagamento. E 17 milhões de pessoas se inscreveram no programa. Ele foi majorado, tendo em vista os informais, que tiveram dificuldade em voltar ao mercado de trabalho. Presidente, desde o início da pandemia, o senhor vem falando que, além de preservar vidas, é necessário não deixar a economia para trás. Outras medidas nesse sentido foram os programas para oferecer crédito a micro e pequenas empresas e garantir aí a manutenção de empregos, o PRONAMP e o BEM. Quais foram os impactos dessas medidas? Em março de 2020 é que começou a situação a ficar complicada no Brasil. É um vírus, uma pandemia que ninguém conhecia absolutamente nada. E veio também essa política do fique em casa, a economia te vê depois. Medidas de lockdown, medidas restritivas que obrigavam as pessoas a ficar em casa, como até alguns municípios adotou toque de recolher. E nós tínhamos que buscar alternativa para que essas pessoas que ficaram em casa e eram informais, não tinham como ganhar a vida, pudessem sobreviver. Bem, a outra parte, os formais, o de carteira assinada, tivemos esses 2 programas, o PRONAMP e o BEM, que visava, então, honrar com parte do pagamento dos empregadores para com seus empregados para que não fossem demitidos. E conseguimos terminar 2020 no 0 a 0. Praticamente não tivemos ganho ou perdemos muito pouco empregos formais em 2020. Em 2021 já veio uma recuperação. Terminamos 2021 com 2 milhões e 700 mil novos empregos criados no Brasil. É um sinal que a economia nossa funcionou. E eu sempre disse lá atrás, não podemos apenas combater o vírus. Temos que combater também o desemprego. O desemprego também mata. Então fizemos a nossa parte no tocante a isso. Aí sim, em grande parte com a ajuda do Parlamento Brasileiro, aprovando esses programas nossos.
Agora, presidente, nos últimos 2 anos o governo realizou ainda, na verdade, o pagamento do auxílio emergencial. Como é que esse auxílio ajudou a população a enfrentar os impactos econômicos causados pela pandemia? E o governo vê os resultados desses pagamentos na ponta, na economia? Já tem resultados? Tem resultado porque foram, na verdade, 68 milhões de pessoas que receberam, no primeiro momento, 2020, 5 parcelas de 600 e 4 de 300. Lembro que, naquela época, a média do Bolsa Família era R$ 190. Esse dinheiro, obviamente, os mais necessitados, compraram alguma coisa, fizeram a economia movimentar, ajudando na arrecadação para estados e municípios. Então, o que manteve a economia viva, além de manter, obviamente, um mínimo de dignidade para esses informais, foi o auxílio emergencial. E eu repito, nós gastamos de auxílio emergencial em 2020 o equivalente a 15 anos de Bolsa Família. Então não justifica quando alguns me acusam, no caso, né, de não ter sensibilidade com os mais necessitados. A prova está aí. São números que não deixaram a economia sucumbir. Por falar em mais necessitados, presidente, outro benefício recém-criado foi o auxílio gás. Como é que ele está funcionando? A cada 2 meses, num primeiro momento, 5 milhões de famílias recebem o equivalente a meio bujão de gás. Nós pretendemos aumentar isso aí. Então, o contato nosso é com a Petrobras e é buscando sempre espaço no orçamento. Ou seja, tomei conhecimento, né, logicamente que participamos, que nessa semana parlamentares vão apresentar uma proposta onde permite que o governo federal e os governos estaduais possam diminuir ou zerar os impostos em cima de combustíveis, eletricidade e gás. No caso, o gás, o governo federal, eu já zerei o imposto do gás desde o início do ano passado. Se nós pudermos zerar, por exemplo, também o diesel, será uma grande ajuda para todos. Se você diminuir o valor do frete, que é impactado, obviamente, pelo preço do diesel, todo mundo é beneficiado na ponta da linha com a diminuição da inflação. Agora, presidente, mudando um pouquinho do assunto, vamos falar sobre educação. A recente correção do piso salarial dos professores da educação básica é uma sinalização também da importância dada a esse tema? E também traz impacto econômico. Competia ao governo dar o NPC em torno de 10% ou 33%. Competia a nós, governo federal. Conversei com o ministro Milton, ele até ocupou ontem à noite a rede de rádio e televisão, no horário nobre, né, 8h30 da noite, explicando isso aí. E nós resolvemos, então, dar um máximo para os professores. E eles passaram, então, o piso de 2.886 para 3.845. Eu não digo passaram, depende agora da palavra final dos respectivos prefeitos. Muitos vão conceder isso aí, outros, pelo que eu estou sabendo, vão judicializar. Nós procuramos atender aos professores. Na ordem de 1.700.000 professores vão ser beneficiados, que dão aula para 28 milhões de alunos. Ou seja, é um investimento na ponta da linha em educação. Você pode ver, é o da educação básica, né? E nós sabemos da dificuldade que se tem em educar em nosso país. E essa recompensa, essa gratificação um pouco maior para os professores vai ajudar na ponta da linha uma melhor educação para a nossa garotada, que é o futuro do Brasil. Perfeito. Presidente, vamos falar um pouco agora sobre investimentos em infraestrutura. O senhor inaugurou no ano passado a última etapa das obras físicas do projeto de integração do Rio São Francisco, obra esperada há muitos anos pela população nordestina. Essa entrega é um exemplo de que o governo federal vem concluindo projetos que estavam parados. Qual é a importância dessa entrega, o projeto de integração do Rio São Francisco? E mais, que obras estavam paradas e que foram concluídas no seu governo, marcando a sua memória, presidente? A transposição começou lá com Dom Pedro. Aí ficou por muito tempo no papel. Bem, era para ter terminado a obra física total em 2012. Dado a muita denúncia de corrupção, muito desvio, muita coisa errada, ela ficou parada. Quando nós assumimos, com a determinação que eu dei, primeiro para o ministro Canuto, né? Agora é o Rogério Marinho, e também para os demais ministérios. Qualquer obra parada, vamos terminar. Por quê? Ela é lucrativa para a gente e é mais barato. E nós atendemos melhor a população. Então essas obras começaram a se fazer presente no Brasil. Tinha obra, por exemplo, com a BR-163, era desde o Presidente Gás, o que faltava apenas 50 quilômetros, que desafogava todo o que se produz no Centro-Oeste para a região noroeste do Brasil. Então foi um trabalho do Tarcísio, apenas 50 quilômetros, pouca coisa, feita pelo Exército Brasileiro, que desafogou aqui
uma via de transporte que tínhamos muita dificuldade, porque em época de chuva, 6 meses por ano, você demorava em média 10 dias para passar com um caminhão por ali. Então esse é um pequeno exemplo do que foi feito. A transposição de São Francisco é outra coisa também. Investimos maciçamente nisso. Falei com o Rogério Marinho, falei com o nosso ministro também, Paulo Guedes, que não podia faltar recursos para concluir o São Francisco. Na próxima semana estaremos no Nordeste, concluindo. Uai, seu app de vídeos curtos.